vamos fazer um vídeo sobre Outubro Rosa. Alan, você quer que eu faça um vídeo sobre Outubro Rosa? Eu faço vídeo sobre Outubro Rosa o ano inteiro, Alan. O que você quer que eu fale no Outubro Rosa? Para e pensa, a gente grava vídeo sobre câncer de mama o ano inteiro. Tá. No Outubro Rosa, por que tem que ser diferente? Então vamos fazer um vídeo diferente. Como é pro médico? Imagina que um paciente chegou aqui, o primeiro momento, ele chegou e falou, doutora, estou com câncer, eu vou morrer? O que você responde para ele? Assim, essa pergunta é muito importante, porque assim, todo paciente que tem o diagnóstico de câncer, essa é a primeira pergunta. Ferrou, eu vou morrer. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. O paciente já acha que vai morrer. Então, assim, é muito difícil desconstruir essa questão da morte relacionada ao câncer. É um grande desafio desconstruir isso. Mas eu acho assim, o mais importante numa primeira consulta com o paciente é você muito mais escutar do que falar. Porque muitas vezes aquele paciente, ele traz informações que ele entendeu de outros médicos, que ele entendeu da internet, do vizinho, e ele tira suas próprias conclusões e ele mesmo se mata sem não ser nada daquilo. Então é muito importante a gente entender o que o paciente está entendendo sobre aquilo para que a gente possa ver qual é o ponto de partida daquela conversa. Eu sempre pergunto para os meus pacientes assim, o que você já sabe sobre o seu diagnóstico? O que você sabe do câncer de mama? Me conta, fala um pouco sobre isso para eu entender de onde que eu tenho que começar. Porque tem muitos pacientes que já vêm sabendo muita coisa, mas tem outros pacientes que já vêm cheio de mitos na cabeça e que a gente tem que quebrar essas barreiras justamente para não criar ruído nessa comunicação. Então, eu acho que o mais importante numa primeira consulta com o paciente é escutar. Escuta e depois se fala, mas muito mais escutar e entender o que aquele paciente está buscando. É óbvio que eu não vou mentir, mas eu não sei se aquele paciente vai morrer ou não, a gente não sabe, quem sabe disso é Deus. Então, a gente sabe de uma doença que tem pior ou melhor prognóstico, mas data de morte eu não sei. E muitas vezes os pacientes querem essas respostas objetivas e elas não existem. E dizem que todo tratamento de câncer é muito sofrido, muito ruim, tudo complicado. Tem alguma forma, algum tratamento que seja mais tranquilo, que seja menos doloroso para mim? Depende do ponto de vista, depende de como a pessoa vai reagir àquele tratamento. Então, é tudo muito individual. Pensa que se você tomar um Plasil, uma dipirona, você pode ter reações que eu não tenho. É a mesma racional com qualquer medicamento oncológico. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que existe uma lista de efeitos colaterais que são previstos em maior ou menor incidência de acordo com o protocolo de tratamento, mas que cada paciente metaboliza aquele remédio de uma maneira diferente. Tem pacientes que passam super bem, eu podia listar e trazer um monte de exemplo de paciente aqui, que sai correndo meia maratona, que continua trabalhando, que segue com o cabelo, que não vomita. Tem muitos pacientes que passam. Na verdade, eu ouso dizer que a maioria dos pacientes ficam bem e passam bem durante o período da quimioterapia. Só que tem muito estigma, tem muito mito, tem muita bobagem que fala na internet, que vira uma verdade absoluta e que, na verdade, muitas vezes isso atrapalha. E tem muitas pessoas que, com o intuito de querer ajudar, dar exemplos, acabam atrapalhando muito. Então, assim, conversar, lidar com um paciente oncológico que está passando por essa fase que é difícil, a gente precisa primeiro analisar a pessoa, primeiro escutar o que aquela pessoa tem a dizer pra gente. Isso não precisa ser médico, pode ser o amigo dessa pessoa, pode ser o marido dessa mulher. Tem que escutar, escuta, tenta entender o que aquela pessoa está precisando de você.
Muitas vezes o que ela está precisando de você é só que você fique ali escutando ela. Ou que você faça um cafuné e dê um abraço. E o que ela quer de mim é que eu fale que ela tenha uma solução para o problema dela. Então, assim, cada paciente busca em cada pessoa algo que aquela pessoa pode ajudar. E você só vai saber como ajudar aquela pessoa se você escutar. Então, primeiro escuta, depois você dá seu palpite. E agora, para terminar, sempre tem ainda mais para quem tem, para a mulher mesmo, né? A mulher foi lá, palpou, sentiu um nódulozinho ali no seio, uma bolinha, e ainda não fez o exame. Aquela semana é horrível. O que você diria para essa pessoa que está naquela semana ali de assim, cara, acabou o mundo para mim. Eu tenho certeza que semana que vem eu vou descobrir que eu tenho câncer e acabou o mundo. O que você diz para essa pessoa? Respira fundo. Porque a maioria dos nódulos são benignos. É óbvio que a gente precisa se preocupar, a gente precisa ter noção do nosso corpo para que a gente entenda o que está certo, o que está errado, ou o que é novo e o que não é novo, seja nas mamas, sejam na nossa pele, seja em qualquer lugar do nosso corpo. A gente precisa entender o que é o nosso normal e o que surgiu de novo. E a partir daí, buscar a ajuda de um médico para que durante um exame físico e a complementação com exames de imagem, aquilo seja diagnosticado. Mas a grande maioria do diagnóstico vem de doenças benignas. A gente não pode esquecer que existem outros tipos de nódulo na mama. O fibroadenoma, por exemplo, é extremamente comum, é comum em mulheres jovens, cistos de mama. É uma lesão extremamente comum, na maioria das ultrassonografias que a gente vê tem cisto, às vezes dói, às vezes inflama. Então, assim, as mamas, elas podem ter doenças benignas também, porque quando a gente palpa alguma alteração, a gente já automaticamente pensa, e isso eu também, porque é do ser humano, na pior hipótese, mas a gente não pode esquecer de olhar para as outras hipóteses e acalmar o coração, procurar a ajuda de algum médico que vai poder ajudar a esclarecer aquela questão para você. Agora é só encerrar, que eu acho que ficou bem legal. Só Mas aí, como que eu encerro isso? Não, manda uma mensagenzinha, então, gente, então, estamos no Outubro Rosa, cuide-se, alguma coisa do tipo, assim. E o que é mais importante no final das contas é colorir o ano inteiro de cor-de-rosa, porque a gente tem que estar atento aos sinais do nosso corpo, e isso é independente de ser mulher, de ser homem, independente do gênero, a gente precisa estar atento às alterações do nosso corpo. E qualquer dúvida, busca auxílio médico. Não vai digitar no Google, no chat GPT. Busca a ajuda de algum médico para que você possa sofrer menos com essa angústia, né, com essas hipóteses que a nossa mente gera na nossa cabeça, que geralmente são hipóteses do mal. Então, assim, tenta se tranquilizar, entende que aquilo ali não está normal e vai buscar ajuda com tranquilidade. E é óbvio que não é com tanta tranquilidade que vai deixar para buscar ajuda o ano que vem. É, com bom senso, agendar uma consulta com um médico para ser avaliado e fazer o diagnóstico daquela alteração.